Bom dia aí oficialmente, então, a todos, né? Hoje nós marcamos essa reunião, foi puxada aí pela Fernanda da Luxon, juntamente com a Geraldine, que gentilmente aí se dispôs a falar um pouco conosco aqui, nos dar uma aula aí sobre social selling, né? E LinkedIn, especialmente. E a Fernanda, infelizmente, não vai poder participar. Ela está num evento aí fora da cidade. E ela ia tentar participar como ouvinte depois, mas ela não me prometeu, disse que está bastante corrido. Mas ela que fez toda essa negociação aí com a Geraldine e nos permitiu ter esse momento. Então, Geraldine, passo a palavra aí a você e tome a liberdade aí de dar essa aula. Tá certo. Então, bom dia a todos. Como o Thiago comentou, né, eu estou aí para compartilhar conhecimentos, né, com relação ao LinkedIn e ao social selling. Eu sou consultora de negócios aí há mais de 10 anos e daí que eu conheço a Fernanda também. E já fiz imersão no Vale do Silício, fiz uma imersão agora nas últimas semanas que foi para Israel, então eu participo bastante ativa nas questões de inovação, né, e de busca de aprendizados para o nosso ecossistema aqui da região da Serra. E minha expertise maior é em crescimento, né, e desenvolvimento de pequenos e médios negócios. E, bom, para não perder muito mais tempo, né? Vamos aproveitar o nosso momento. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente falar sobre o social selling. Opa, tem que compartilhar antes. Aqui. Vocês já estão vendo a tela? Estamos sim. Sim, Perfeito. perfeito. Tá Muito bem. perfeito. Então, social selling, na verdade, não é uma coisa muito nova, né? Várias empresas grandes já utilizam o social selling há bastante tempo. Nada mais é do que tu trabalhar a relação social, né? A tua interação social e a exploração social da tua rede de relacionamentos para promover as vendas, né? Para que tu consiga unir o que os clientes precisam, aquilo que tu pode estar oferecendo, ajudando, né? E isso já acontece há muito tempo, né? Antigamente era o bater na porta dos nossos clientes, das nossas redes de relacionamento. E hoje o que a gente tem é internet e rede de relacionamento online, né? Então, através das redes sociais, hoje a gente tem essa possibilidade de explorar melhor esse social selling. Então, o nosso contexto hoje vai ser voltado para exploração do LinkedIn. Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou administradora de empresas, consultora, mentora, professora, já trabalhei várias oportunidades com facilitação. Sou sócia fundadora da iBuilder, que é a empresa de consultoria. Também sou sócia de empresas de software. Trabalho com métodos ágeis desde 2009. Tenho MBA em marketing e bacharel e licenciatura também em administração. E estou me especializando em psicologia, porque eu entendo que as pessoas são o início e o final de todos os processos, né? E a gente precisa cada vez mais ter esse engajamento, né? Entender as formas com as quais a gente consegue, né, engajar a equipe e promover essa cultura de inovação, essa cultura propensa, né, à solução que todas as empresas precisam. Aí estão os meus contatos, né? Eu tenho a minha família ali, né? Meu marido e meus filhos, e adoro praia. Então, essas são as coisas aqui que me representam. Bom, primeiro, os clientes, eles formam a sua opinião antes de procurar pelas marcas. Então, quando um cliente ouve falar de uma empresa ou ouve falar de alguém que promove alguma solução, ela já está criando imagens, né? E essas necessidades ele vai procurar no Google e hoje nas redes, né? Então ele vai explorar essas redes. E aí ele vai procurar por indicações. E o que a gente precisa fazer é tratar dos problemas que o cliente tem e que eu posso resolver na rede,
de alguma forma, tratar isso ou trazer esses aspectos para a rede, de forma que eu me torne referência e que seja pesquisada quando os clientes buscam esses problemas, essas soluções para esses seus problemas. E ele se interessa pelo assunto, busca a pessoa que tem empresa e aí vai funcionando aquela rede lá de indicação, de perceber quem que pode ser a pessoa que vai resolver aquele problema que eu tenho. Então, é preciso criar valor para o cliente. As frases elas vão sendo cada vez mais complexas no Google e hoje a gente tem o chat GPT, né? Que trouxe aí um universo totalmente novo ali em relação a conteúdos e respostas que esses clientes, né, vão buscar nas redes. Então, para entrar nesse raio do nosso cliente, a gente precisa ter bastante esforço hoje, né? A gente sabe que a venda social ela é um processo de criação de relacionamento, né? As vendas acontecem a partir da confiança que se estabelece e através das redes sociais online a gente vai criando e conquistando essa confiança, né? Essa proposta de valor que o cliente captura e a gente vai conquistando e fazendo com que a gente se torne essa referência para o nosso público, né? O social selling versus social marketing, né? O social marketing é o promover, né? Eu vou pagar anúncios, eu vou estar usando estratégias de configuração para as pessoas, né? Eu trabalho um conteúdo voltado para cada uma das pessoas, eu vou estar explorando mais o aspecto de marketing. E quando eu faço social selling, eu estou procurando trabalhar socialmente, né? Levantar as bandeiras que eu acredito, que elas estejam relacionadas ao meu trabalho. Então, não tem eu colocar no meu perfil da rede uma bandeira e eu, na minha prática do trabalho, trabalhar com outra. Não, eu preciso ser muito coerente, eu preciso ter uma conversa online e presencial que esteja integrada, né, para não falar uma coisa na rede e tá trabalhando outra fora dela. Então a gente precisa muito trabalhar essa imagem e essa venda social para ela acontecer, ela precisa dessa confiança. Esse one-to-one entre vendedores e prospects, né, que é o famoso bater na porta, online ele acontece quando a gente vai pesquisando os assuntos, pesquisando as pessoas e quem pode ser quem vai nos resolver um problema que a gente está tendo agora. Então, essa busca ela acontece muito dinâmica. A gente tem o tempo de atenção nas redes sociais é de 7 segundos, né? Então, para a gente vender a ideia para alguém de que eu posso ser quem resolve o problema da outra pessoa, eu tenho muito pouco tempo, eu preciso ser muito eficiente nisso. Então, a pitch no LinkedIn, né? A gente fala que. Vocês já ouviram falar em pitch, né? Acho que todo mundo que está aqui já ouviu falar. É aquela apresentação rápida, dinâmica, tem a elevator pitch, que é a pitch de elevador, que em 1 minutinho, no máximo 2 minutinhos ali, eu tenho que apresentar uma ideia, apresentar o que eu faço, né? De forma muito dinâmica e muito rápida, justamente para esses 7 segundos serem super bem aproveitados. Então, no LinkedIn, se vocês forem ver aquele texto que tem embaixo do nome das pessoas, é fundamental, né? A gente tem que resumir o que a gente faz e o que a gente ajuda pela ótica das pessoas naquele texto. Porque aí tu vai estar posicionando para que as pessoas podem te procurar. Ou qual é o assunto que é a tua ênfase, que é o que tu tá ali para ajudar, para resolver, em poucas palavras, em uma frase, e aí as pessoas batem o olho, opa, se eu precisar disso aqui, eu sei que essa pessoa trabalha com isso. Então, tu vai fazendo essa associação do nome, da imagem da pessoa com aquilo que ela levantou a bandeira ali, que é o resumo da atividade dela. Né? Isso é muito importante. Não é a função, né? Muita gente coloca ali a questão da sua função, né? O trabalho LinkedIn voltado para recrutamento. Sim, ele também é uma ferramenta de recrutamento, mas quando a gente explora a social selling, a gente está procurando trabalhar as vendas ali com a nossa rede, a gente precisa colocar nesse texto e dar ênfase naquilo que a gente faz, aquilo que a gente entrega, qual que é a nossa proposta de valor hoje, né? Sabendo que carreira também é dinâmica, a gente pode estar transformando a nossa atividade ou transformando ou mudando, né? E esse texto ele precisa acompanhar as nossas mudanças.
Então, sobre a pitch, é uma técnica curta para um público específico, de forma concisa e objetiva. E no LinkedIn, como a gente está trabalhando com um público vasto, a gente trabalha esse resumo de uma forma super sucinta, objetiva, bem tranquila, né, entregando ali a informação que a gente precisa. Então, elevator pitch, né, mais ou menos 30 segundos, ali 1 minuto. 1 a 2 minutos é a pitch de café, né? Quando a gente vai tomar um cafezinho ali, vai trocar ideia com alguém, a gente tem aquele 1 minutinho a 2. Depois a gente tem apresentar um negócio que é mais longo, de 5 a 10 minutos, ou 10 a 20 minutos, quando a gente vai fazer uma apresentação de um plano, de um sumário executivo, de algo mais elaborado. Só para a gente entender, né, onde está a pitch dentro do escopo de tempo. E aí, quando a gente está no LinkedIn, a gente precisa ser o mais objetivo possível, né? Então, ali tá, apoie empresas e startups a encontrarem as melhores e mais atuais estratégias e métodos ágeis com inovação. Pronto. É isso. Essas são as palavras que eu preciso que as pessoas saibam que eu trabalho, que eu tô no meu dia a dia, que eu me envolvo, né? Claro que o conteúdo que a gente trabalha nas redes também vai estar, de alguma forma, atrelado com isso. A tendência é, quanto mais eu trabalho conteúdo na rede que esteja voltado para aquilo que eu ajudo, que eu estou solucionando, eu reforço a autoridade, reforço a referência e reforço essa percepção da minha rede, né? Aquela velha frase de quem não é visto não é lembrado, é a realidade das redes, né? Se eu entro na rede, eu vejo que tem pessoas que estão sempre postando e reforçando e trazendo insights de conteúdos daquilo que elas trabalham, elas vão se tornando para mim referência naquele assunto, né? Pode ser que tenham pessoas que sejam muito mais referência do que elas, mas por conta delas estarem na minha rede e elas estarem trabalhando e fazendo esse trabalho, esse esforço, para mim elas acabam se tornando essa referência, né? Então é importante ter essa visão. O que o social selling resolve? Ele resolve a pouca indicação ou a demora das indicações, né? Principalmente na pandemia, isso foi um dificultador, né? Porque quando a gente interage com as pessoas, a gente está trocando ideias e a gente está oferecendo indicações, né? A gente procura, troca ideia e a indicação ela vem muito mais rápido. Quando as pessoas param de se reunir, de interagir, fica só na rede social, né? E aí eu preciso que essa indicação aconteça de outra forma. E a melhor estratégia para isso de conteúdo, que depois eu vou explorar mais, é tu tá trabalhando cases daquele trabalho que tu fez, daquela solução que tu resolveu, de um problema, né, que tu resolveu, que tu trouxe a solução, com narrativa, com história, com vídeo, com imagem, com algum conteúdo nas redes, no qual tu te torne referência para a tua rede, e aí tu vai sendo indicação, né? As pessoas, quando pensarem em algum problema, alguma questão, alguma situação, baseado naquilo que tu tá levantando, elas vão lembrar de ti, elas vão indicar o teu trabalho, elas vão dizer, olha, o fulano trabalha com isso, o Beltrano trabalha com isso, né? Para poder ser indicado quando surgirem essas demandas. Tem a questão da invasão do espaço do cliente também. Hoje ninguém tolera que tu fique ligando, né? A gente não tem mais essa abertura, essa aceitação assim de invasão. Então a rede se torna um ambiente mais neutro. Inclusive o LinkedIn tem essa característica, diferente das outras redes que abordam mais aspectos da vida pessoal, como o Instagram, o Facebook. O LinkedIn ele é profissional, é só o teu profissional, tanto que é a rede mais utilizada no meio profissional e executivo no mundo todo, porque para conectar executivo, presidente, enfim, pessoas que muitas vezes não têm perfis nas outras redes, o LinkedIn dá essa possibilidade, dá esse acesso, né, de uma forma mais respeitosa, então não tem essa invasão, né, do espaço pessoal ali, o individual do cliente. A falta de cross-selling também, né, ou seja, se eu tenho o meu cliente sendo atendido com alguma solução X e eu posso estar oferecendo Y, eu posso, através da rede social, estar oferecendo essas outras soluções e o cliente que está ali na minha rede vai estar vendo e eu vou estar conseguindo interagir com ele também. A falta de oportunidade de contar com um case, né, que você ajudou a resolver, quer dizer, a gente até pode, né, numa palestra, numa reunião, trocar ideias, contar história, falar a respeito de algo que a gente solucionou. Mas quando a gente está na rede, se a gente trabalha bem esse conteúdo, a gente tem a oportunidade de
espalhar para um monte de gente ao mesmo tempo, né? E deixar aquele conteúdo ali, ele não vai se perder, né? A gente pode resgatar e seguir trabalhando com ele ao longo do tempo. Inclusive, se ele tem muitas curtidas, ele fica reverberando na rede muito mais tempo. Então, quanto melhor é o nosso conteúdo, melhor vai ser a participação de mais pessoas também com ele. Também resolve a melhor exploração da própria rede, né? Porque se eu tenho várias pessoas com as quais eu não convivo, mas que estão ali na minha rede, eu consigo interagir com elas através do LinkedIn. Coisa que, né, se eu tenho, por exemplo, pessoas que estão lá em São Paulo, né, ou nas viagens essas que eu fiz no Vale ou lá em Israel, eu não estou convivendo com elas todo dia, mas através da troca de conteúdos e troca de informações ali na rede, a gente acaba se relacionando. Então, isso que é bacana, a gente consegue explorar melhor a nossa rede através do LinkedIn. Alguns dados do LinkedIn para a gente ter como base, né, do porquê usar ele. 76% dos utilizadores do LinkedIn estão fora dos Estados Unidos. Então, veja bem, os Estados Unidos foi o primeiro precursor, né? É o que mais tem, um dos que mais tem, né? Países no mundo, usuários do LinkedIn. Mas, embora seja o maior, ele tem 174 milhões de utilizadores. Essa rede ganhou tanta força ao longo de outros países do mundo que a melhor forma de tu te conectar profissionalmente ainda é através do LinkedIn. Ela foi crescendo, ela conta com utilizadores em mais de 200 países. Então aqui tem, né, um pouco ali no mapa que ficou pequenininho ali, né, o como que tá essa distribuição. Aqui eu tenho dados de 2017, eu trouxe esse dado, embora ele esteja desatualizado, ele é o último dado que a gente tem da distribuição do LinkedIn nos estados do Brasil, para a gente ter um pouco dessa noção dentro do nosso país. Então, lá em 2017 tinha 467 milhões de usuários de LinkedIn no mundo, hoje a gente tem quase o dobro desse número, e distribuídos, então, São Paulo 10 milhões, Rio de Janeiro 3 milhões, Minas Gerais 2 milhões, Rio Grande do Sul e Paraná 1 milhão, e o resto, né, pulverizado ali nos outros estados. Então, 56% acessavam o LinkedIn pelo mobile e 13% dos usuários não tinham perfil do Facebook, que é esse perfil mais, né, presidente, né, CEO, enfim, né, muitos deles optam por não ter um perfil pessoal para não ter exposição, né, de vida pessoal pública. Então, 2022 esses dados, olha, o número de assinantes do LinkedIn, 850 milhões, chegou ano passado, a faixa etária de 25 a 34 anos, isso a faixa etária predominante, né, não quer dizer que seja a única, muitos executivos com mais idade utilizam e exploram bastante o LinkedIn. Percentual entre homens e mulheres, né, 57% homens, 42% mulheres. Percentual de utilizadores continua sendo muito forte no celular, no móvel, né? Membros ativos 380 milhões a 450 milhões. Tráfego direto 71% passa pelo LinkedIn. Receitas no LinkedIn 8 mil milhões de dólares por ano. Né? Isso é um dado que é bem assustador, assim, né? O que isso significa? As pessoas que pagam e que promovem e que geram, né, receitas ali dentro do LinkedIn. Reações aos postos, né, as curtidas, então 7 emojis para cada post. Número de imagens, 8 imagens é um número-chave, né, não trabalhar com muito mais imagens. Número de palavras por postagem de 1.900 a 2.000 palavras. Utilizadores têm dois tipos, profissionais e empresas, que aí os profissionais trabalham essa questão do social selling, ou então para serem recrutados, e empresas para posicionamento institucional e recrutamento. Então, é difícil se trabalhar social selling com um perfil de empresa, se trabalha com um perfil pessoa. É a pessoa que gera confiança, é a pessoa que levanta bandeiras, é a pessoa que trabalha essa conquista de valor na rede. A empresa levanta
a visão, a imagem, né? É importante, sim, é importante reforço institucional da marca e também se tornar uma marca empregadora, né? Quando a gente busca profissionais e tal, se a gente está trabalhando ações de endomarketing, está usando o LinkedIn para promover a marca, isso é importante, mas não é social selling. Isso é importante a gente ter em mente. O social selling é perfil, não é perfil de empresa. Número de empresas 58 milhões, número de estudantes 46 milhões, número de influenciadores 180 milhões, número de utilizadores nos Estados Unidos subiu para 310 milhões lá de 2017 para 2022, quase dobrou também. Número de membros na França 11 milhões, pedidos de ligação 100 ligações por semana. Aqui seriam conexões, né? Pedidos de conexão. Taxa de envolvimento de 2 a 5% de envolvimento e a taxa de resposta até 14%. Esse 14%, eu vou abrir um espaço aqui para falar com vocês, é mais fácil se aproximar das empresas por conta desse respeito, desse respeito do pessoal, do privado, do individual, e de não ser uma coisa invasiva, né? Como no Instagram, se a gente segue uma pessoa que a gente vai estar seguindo a pessoa, vai estar vendo tudo que ela está fazendo e a gente não tem muita escolha, né? O nosso perfil é público. No LinkedIn, tu até tem conteúdos que tu tá trabalhando ali, que estão abertos, as pessoas podem te seguir, mas no sentido de buscar saber o que tu posta, qual é o teu conteúdo, numa questão de troca de informações. Não é tão invasivo. E a gente, quando vai chamar uma pessoa para conectar, a gente manda uma mensagem, tem, né, um tempo ali de busca por essa conexão. Essa taxa de resposta ela é alta por conta disso. Porque tu dá essa possibilidade de resposta e de interação para o outro, né? De acordo com aquela conexão que tu está solicitando, te dá esse retorno, né? Eu digo alta porque nas outras redes ela tende a ser mais baixa, né? De tu estar tá buscando te conectar e ter essa interação e a pessoa realmente te dá essa resposta. É mais baixo nas outras. Então, nós temos mais de 850 milhões de pessoas que podem ter passado pelo seu problema e podem ajudar você, ou que você pode ajudar com a experiência, com a vivência e com as conexões que tu tens. Então, é importante ter essa visão de que a ajuda ela é mútua. E o social selling aborda e explora isso. A gente pode se colocar na rede dessa forma. E dessa forma a gente vai mais longe, com o uso do social selling no LinkedIn. É a rede mais confiável, né? Tem aqui mais alguns dados, então 73% dos utilizadores, pelo menos até certo ponto, concordam que o LinkedIn protege a sua privacidade e os seus dados, comparado com outras redes sociais. O LinkedIn ele está disponível em 24 idiomas, ele permite que os utilizadores globais acessem. Então, hoje, por exemplo, eu não falo hebraico. Tendo ido para Israel, a língua que eu utilizei foi inglês. Agora, eu interajo com conteúdo com toda a rede que eu tenho de lá que fala em hebraico e que inclusive posta nas redes sociais hebraico, porque eu tenho como selecionar lá a tradução para inglês e eu tenho como ver aquilo que eles estão trabalhando, aquele conteúdo que eles estão trabalhando na minha língua. Né? Pode traduzir para português, para inglês, enfim. Tu tem essa possibilidade. Coisa que em outras redes, né, não é assim tão simples ou tão fácil. Então, esse estreitamento de fronteiras para a gente ter essa conexão, né, global com as pessoas, o LinkedIn ele está muito bem preparado para isso. A gente tem como ter essas trocas de conteúdo que talvez a gente não teria tão facilmente. 96% dos profissionais de marketing de conteúdo B2B utilizam o LinkedIn para obter melhores resultados de forma orgânica. Esse orgânico, ele é essas postagens, o case, o tu trabalhar conteúdo, o tu interagir com as pessoas, inclusive, né? A pessoa postou determinada solução, eu vou lá e né, comento, dou força, ou questiono, dou parabéns, enfim, eu tenho essa possibilidade de estar de forma orgânica, explorando e trabalhando melhor a rede. 59% dos utilizadores têm entre 25 e 34 anos, né, continua sendo ali um dado bem forte.
Tem alguns caminhos que estão escondidos no LinkedIn, que a gente precisa prestar atenção. Então, para saber como nós estamos, né, no LinkedIn, tem o SSI, que é o Social Selling Index, que é uma nota de 0 a 100 que ele dá, né, com alguns critérios ali que ele aborda. Eu vou mostrar para vocês depois a página que ele gera. Por esse caminho, quando tu tem o teu LinkedIn ali logado no browser, tu digita esse caminho no próprio browser e ele vai te dar como que está o status, né, de SSI, que é o teu índice na rede. Ele te dá posição em relação à tua rede e em relação ao teu setor, para saber como que está a tua performance. Depois tem a página em que você fica sabendo quem são as pessoas que te seguem e se você quiser seguir de volta. Então tem o feed followers. Depois tem a que você segue se quiser contatar, né, que é o following, para poder seguir de volta. Essa tem a lista de pessoas que fazem parte da rede de contato de primeiro grau, né? Se tu quiser fazer um backup ou trabalhar alguma estratégia diferente que tu extraia, né, esses contatos que são primeiro grau teu na rede, ou para um Excel ou para outra base, para poder trabalhar com eles de uma forma mais planejada. Depois tem o LinkedIn, ele te entrega uma página de pessoas que podem te ajudar na mesma área de atuação que tu estás, porque as pessoas se configuram lá e definem qual que é a área delas, né? Então ele trabalha com essa informação também. Tem o link da página de convites enviados e que não foram feitos, né? Então tu pode remover aqueles que não aceitam você nas redes, justamente para não ficar, né, informação perdida ou descartável que não precisa. Tem a lista de pessoas que te convidaram para fazer parte da rede delas também. E aqui tá esse que eu vou dar ênfase agora, que é o Social Selling Index. Ele dá esse ranking de como que está a nossa performance em relação a social selling. Então aqui, por exemplo, é a página do meu perfil, né, algumas semanas atrás. Ele traz, primeiro classificação SSI do setor, 18%, e depois a classificação SSI na rede, 21%. E aqui o total, que é 51 de 100. Se eu performo em cada um desses 4 componentes de pontuação, ele vai subindo desses 51% para 100. Então, em relação ao primeiro ali, né, que é estabelecer a sua marca profissional, depois localizar as pessoas certas, interagir oferecendo insights e criar relacionamentos. E aqui embaixo ele traz, né, que tu estás, por exemplo, em relação ao teu setor, né, com 37 pontos destes de 100, né, em relação às pessoas da tua rede com 34 pontos de 100, em relação a esses 4 componentes de pontuação. Aqui eu tenho mais atualizado, então o que é a sugestão que eu dou e o trabalho que eu já fiz com equipes de vendas para trabalhar com social selling no LinkedIn. Uma vez por semana, né? Se quiser fazer mais frequente, pode, mas a minha recomendação é uma vez por semana parar e fazer esse recorte do SSI, de forma que tu gere, né, um doc mesmo que seja, né, faz o print, cola lá, fica com esse histórico e acompanha, conforme passa semana a semana, o como que está evoluindo em cada um dos componentes e como que está evoluindo o teu perfil como um todo. Porque as ações que tu fez, as postagens, a busca por interação com outros, né, a busca por perfis específicos, ela acontece diante de várias ações que tu vai fazendo. E tu tem como medir se tá gerando resultado no SSI, se tu faz esse recorte. Então, uma vez por semana é um prazo razoável, né? Tu vai sentir... dá para dizer que 15 dias a um mês é um intervalo que gera, né, um retorno, assim. O bacana é não estar com a rede parada. Se tu para com a rede, assim, esse número ele tende a dar uma baixada, uma queda, né? O meu tinha subido e baixou de novo um pouquinho. Mas esse acompanhamento faz vocês terem esse recorte, saberem como que está o status e perceberem o resultado das ações. Porque nessa análise semanal, tu tem como ver, bom, eu subi nesse número aqui porque realmente, olha, eu postei tal conteúdo que interagiu com tal pessoa, que fez gerar mais insights, que mais pessoas passaram a me seguir por conta disso, e isso vai gerando, né, uma bola de neve ali online,
de forma que tu vai sendo melhor visto no online do LinkedIn. Então, networking é você sempre deixar a dívida de lado. Lembrar das pessoas sempre ser positivo, então ter essa pegada de eu ajudo e eu sou ajudado, e isso é uma troca que a gente estimula através da rede. Sempre se colocar aberto, né, disponível, enfim. Tem alguns aspectos culturais, por exemplo, que fazem com que as pessoas em São Paulo, ou mesmo Israel, ou Estados Unidos, tenham uma resposta muito mais rápida do que pessoas aqui da nossa região, porque elas acessam todo dia o LinkedIn. Né? Então, isso também é uma diferença que a gente percebe. Né? Aqui na nossa região, o acesso acaba sendo mais esporádico, as pessoas demoram para te dar uma resposta, né, ao natural, e mais por conta desse acesso ser um pouco mais esporádico. Então, pessoas que estão com essa pegada de social selling mais na veia, elas tendem a acessar todo dia e tendem a estar trabalhando esse conteúdo, interagindo com pessoas, e estando mais disponíveis mais tempo. Não é que tu esteja o tempo todo no LinkedIn, mas todo dia tu entra e define lá, vou trabalhar 30 minutinhos ali com as estratégias, com o conteúdo, né? E naquele tempo dedicar, ok, né, no dia seguinte de novo, e assim vai indo. E uma vez por semana tirar aquele print ali do SSI para saber como que tá a tua performance, né? E poder acompanhar se as ações que tu fez geraram retorno e em que elas geraram retorno. Essa é a melhor forma. Não desconsiderar nenhuma das conexões, isso é muito importante, né? Tem um caso de um pessoal que estava ali tentando acessar o presidente de uma empresa grande e não conseguia, e era muito difícil, não tinha ninguém na rede. Aí, uma das pessoas que estava numa das últimas reuniões, ela percebeu que aquele perfil era em comum com ela, com uma pessoa. E essa pessoa era contato de primeiro grau. Só que era o estagiário da empresa dela. E aí, bom, vou falar com ele, né? Foi lá falar com ele, olha, notei que tu é contato lá no LinkedIn com fulano, a gente tá tentando contatar ele e tal. Ele disse, sim, é meu padrinho. E aí aconteceu que eles conseguiram, por intermédio desse estagiário, marcar uma reunião presencial, conseguiram ter uma reunião super calorosa com uma pessoa que era super difícil de contatar, por conta dessa pessoa da rede poder abrir essa porta de uma forma totalmente diferente. Então não dá para descartar nenhuma conexão. Né? A conexão que a gente tem pode ser o caminho pelo qual a gente conecta com o outro, e assim a gente vai explorando e expandindo a rede. Preparar o campo e ver antes o perfil, interagir com o conteúdo, estudar a empresa antes de fazer a conversa, tentar prever, estudar o segmento também. O que é isso? Não saiam por aí adicionando pessoas. O LinkedIn não funciona assim. Né? A chance de tu ter pessoas que não aceitem o teu contato, ou então de que tu ter pessoas que tu não conhece, estão ali só contando número na tua rede, ela é muito grande. Então, qual que é a melhor forma? Eu tenho uma pessoa que trabalha com conteúdo que eu acho que eu preciso, que pode me ajudar, que pode resolver. Eu vou buscar postar conteúdos relacionados com aquilo que ela está trabalhando, ou então vou interagir no conteúdo que ela está trabalhando de forma que ela se interesse por me adicionar. Então, quando a gente faz perguntas interessantes, ou quando a gente aborda um tema e coloca nossa opinião diante de um conteúdo que alguém trabalhou, a gente está abrindo essa conversa na rede sem ter essa invasão de mandar um convite. Então, o convite ele pode ser posterior a ter uma primeira interação. É mais aceitável, né? A pessoa já não nos tem como como alguém estranho. Né? A gente tem essa barreira já um pouco diminuída quando a gente trabalha através da interação e o conteúdo. Eu tive uma experiência que foi nesse treinamento, eu tive uma professora que era da universidade lá hebraica, na especialização que eu estava fazendo, que era de inovação, e eu interagi com ela no conteúdo, assim, postei o insight que ela deu na aula, e aí citei ela, né, dizendo que ela trouxe esse assunto e tal, e ela gostou, compartilhou, curtiu e tal, e foi a porta aberta que eu tive para poder fazer a visita lá. Ela me mostrou a universidade inteira quando eu fui lá para Israel. Então essas portas que a gente abre através do conteúdo, a gente não deve ser
aquela coisa de tu pensar que não vai funcionar, ou não, tenta, sabe? Quanto mais tu fizer, mais tu experimentar, mais tu testar, mais tu vai aprender e mais tu vai performar. É assim que o conteúdo trabalha, é assim que a rede também pode trabalhar. Então, o insight que alguém trabalhou, se tu citar, né, o fulano me inspirou com insight tal, pô, o cara vai perceber que tu estava prestando atenção, que tu gostou, que tu curtiu, que não só tu gostou e curtiu, como tu tá compartilhando na tua rede, né? Tendo a pessoa ali como referência nesse assunto. Então, isso também faz essa aproximação. É uma outra forma de tu explorar. Oferecer insights, então o cliente quer que você responda sobre um problema que ele tem ou que os clientes dele têm. Então, esses insights é em forma de conteúdo. Eu posso estar colocando uma ideia, contando uma história, falando sobre alguma situação, né, explorando alguma coisa que eu aprendi. E isso, né, algum case que eu ajudei a resolver, né, que eu trouxe diante de um problema lá, uma solução, isso vai trazer insights para as pessoas e vai nos ter para referência, né, para elas. Então, como formar e gerar leads no LinkedIn? Então, primeira estratégia: vendas mapeando o perfil do potencial cliente. Então, conhecer as pessoas da minha rede que conhecem o potencial cliente. Então, eu vou lá na rede e eu procuro nome, né? Coloco lá na busca o nome desse cliente que eu estou procurando, ou o perfil do potencial cliente que eu estou procurando, e eu vejo na minha rede quem são as pessoas que eu posso estar buscando, me aproximar ou buscando, pedir uma aproximação de um contato que é direto daquela empresa. Então, isso é o social selling em andamento, né? Ou seja, eu vou, da mesma forma que eu ajudo a minha rede, quando eu preciso da ajuda delas, eu também tenho essa abertura, né, essa possibilidade ali de chamar esses contatos. E também deixar muito à vontade a pessoa, olha, não é um contato que eu tenho, assim, muita aproximação, muita afinidade, né, muito relacionamento. Eu gostaria que tu tentasse por outro caminho, assim, eu não me sinto à vontade. Deixa isso à vontade para as pessoas, sabe? De ela dizer, não gostaria, não quero essa exposição. Ok, né? Se não quiser, deixa esse caminho aberto, né? Não, é importante não forçar. Porque o LinkedIn ele é muito isso, é ser muito fluido, muito aberto. É importante ter esse respeito. Não subestimar a rede, conforme eu tinha comentado, né? Tu aumenta as chances quando você solicita por uma conexão em comum. Porque a pessoa sabe, opa, aquele fulano lá que eu conheço, que eu já interagi e tal, né? Eu tenho conexão, então essa pessoa é uma pessoa próxima, né? É quase como estamos numa palestra ou numa reunião e o fulano que eu conheço me apresenta para o Beltrano, né? A gente tem essa aceitação das pessoas que fazem parte da nossa rede, então é muito mais fácil se conectar com alguém que é parte da nossa rede, né, que é um contato de algum contato meu, do que eu buscar esse contato de forma direta. Depois, integração de vendas e marketing com o uso de conteúdo, que é aquela estratégia ali do falar sobre cases, o que você ajuda a resolver. Tem o Pulse, onde a gente pode escrever artigos. Tem palavras mais pesquisadas no Google Trends e no Word Planner também, no Google AdWords, que a gente pode estar explorando quando a gente cria esse artigo, esse conteúdo, para ser mais ranqueado na rede e com isso tu acabar, né, tendo mais curtidas, mais visibilidade, que vai promover também, né, o teu perfil e a visualização daquele conteúdo que tu compartilhou. Quando uma empresa compartilha no LinkedIn, ela tem 10 vezes menos chance de ser visto do que uma pessoa postando. Por isso que o perfil para social selling é o de pessoa, não é o do institucional. Institucional é legal, é reforço de marca, é para reforçar que eu sou uma marca empregadora, mas não funciona para social selling mesmo. Quem que é o porta-voz da sua empresa? Ou cada um posta um assunto? É importante a gente ter, sim, a empresa gerando conteúdo institucional lá, mas a gente tem que as pessoas que fazem parte da empresa ter ali o seu conteúdo, ou vamos pensar que precisa estar integrado entre as pessoas da empresa também. Eu não posso estar postando X com o perfil de uma pessoa, né? Da mesma empresa e outra pessoa da mesma empresa está postando Y totalmente diferente. Isso também dá um pouco de discrepância, né? A gente precisa ter um pouco de organização quando se fala
de marca, né, de empresa. Quando eu estou trabalhando social selling para uma empresa específica. Explorar influenciadores para chamar atenção para o assunto também pode ser estratégico, mas é importante sondar bem. Por quê? Eu preciso saber se esse influenciador ele realmente influencia para o público que eu quero atingir, se é estratégico para aquele público, se é interessante, se o meu produto vai de uma forma ser aceito, né, através daquele influenciador para aquele público, e a forma como esse influenciador vai fazer isso também muitas vezes define se a gente vai ter sucesso ou não. Porque se para o público dele soar como algo artificial, pode não dar nada certo. Então precisa ser bem planejado isso. Só tem um áudio aberto aí. Se puder fechar, não consigo visualizar de quem que é. Terceiro item. Seguir o potencial cliente e interagir com ele. Comentar, postar, focar no assunto, né, demonstrar interesse. Isso faz com que a gente se aproxime através do que as pessoas postam. Tá? É um reconhecimento, é uma busca, né, um interesse que faz essa objeção inicial, né, da pessoa nos ver como um estranho, um desconhecido, se diminuir. Sempre feche com uma pergunta para gerar resposta. Isso é uma estratégia quando a gente faz posts ou quando a gente trabalha, né, conteúdo ou quando a gente aborda algum case, de fechar com uma pergunta ou de buscar, né, oferecer um insight, que é um questionamento para as pessoas. Isso faz com que elas sejam chamadas, elas se sentem chamadas a comentar naquilo que a gente está postando. Isso é uma estratégia interessante também. Algumas dicas de social selling, então a gente tem que ter conexões, mas também tem que conversar com elas, por isso que é necessário fazer triagem, a gente tem que triar, não dá para ficar adicionando todo mundo, a gente precisa ter uma rede que seja qualificada de alguma forma, né, ou pelo menos conhecer e saber no que a gente pode estar ajudando ou sendo ajudada pelas pessoas que a gente vai adicionando. Ter 10 mil views é muita gente para gerenciar, então gente demais também atrapalha o social selling. Gerar conteúdo e esperar as pessoas convidarem, é importante, não sair convidando todo mundo. Fazer filtro e olhar esses filtros, né, um a um, olhar se a pessoa, se é interessante buscar conexão, interagir, né, com pessoa a pessoa. Mostrar no convite que viu algo da empresa da pessoa de interessante, ou algo no mercado dele e elogiar, isso é interessante. Por exemplo, agora, né, com relação a essa palestra. Vocês podem me mandar no LinkedIn ali que assistiu a palestra, né, que achou interessante, ou colocar algum comentário, opinião, enfim, e solicitar conexão. É o contexto, eu sei de onde aquela pessoa me conhece, né? Não é uma pessoa desconhecida porque eu sei através de qual conexão existiu, né, a nossa aproximação. Então eu posso fazer essa adição. É diferente de não ter nenhum assunto, né? Só mandar lá a informação, olha, né, do nada, tô pedindo para te me conectar. É difícil as pessoas aceitarem nesse caso. Então, quando a gente tem um assunto em comum, quando a gente tem algo que a gente pode explorar, beleza. Explora. Pode ser até mesmo um livro, já aconteceu, né? Eu já vi vários casos assim. Eu leio o livro do fulano e eu vou lá na rede e escrevo, fulano, olha, adorei o teu livro, né? Gostei de tal assunto assim, assim, né? Tô te adicionando aqui porque gostei do teu conteúdo. É uma forma de tu estar valorizando. E a pessoa vai ver, opa, tô com um leitor aqui, vou adicionar, né? Não tem problema. Faz parte da minha rede, conectamos as ideias. Então é importante ter isso em mente. Acertar no filtro, ser objetivo, isso promove as vendas, é importante. Pode fazer teste AB também, né? Eu vou gerar 4 e-mails, por exemplo, com o mesmo texto, com vários públicos, e testar, né? Mudar a imagem, mudar o formato de texto, fazer anúncio diferente. Posso promover anúncio para cidades diferentes, no caso de estar pagando, né, anúncios. No caso de e-mail, de textos, né? Eu vou fazer um artigo, eu vou testar várias vezes. Eu posso estar postando ele em momentos diferentes e testar como que vai ser a aceitação. A imagem pode mudar a aceitação. Só a imagem que eu vou usar no artigo pode mudar a aceitação dele.
O texto curto ou mais longo pode mudar a aceitação também. Tem casos em que as pessoas colocam, né, um textinho breve com uma imagem e escrevem saiba mais e colocam um link para a pessoa ler mais sobre aquele conteúdo. Ok, vende a ideia com um resumo, com uma síntese do assunto, e se a pessoa se interessar e quiser saber mais, ela vai clicar no link e vai saber um pouco mais sobre aquele assunto. Também é uma forma de não ficar, né, com conteúdo muito denso, muito comprido e cansativo. Revise perfis seus e da sua equipe também. Então, essas reuniões semanais ali com o SSI para analisar status, ela funciona como alinhamento também, né, de equipe de vendas. Para saber se o perfil está adequado, se quem entrou mais tarde está acompanhando, está pegando a forma ideal ali de estar interagindo e de estar trabalhando os conteúdos que são de uma empresa X, por exemplo. O texto é importante que ele tenha técnica, que ele tenha fundamento, que a gente tenha argumentação com referências, né? É importante trazer e citar ali as referências que a gente tem. Registro de projetos com as pessoas e solicitar que comente também, né? Tem uma área do LinkedIn que é registrar os projetos. Eu posso registrar o projeto e solicitar que a pessoa comente, né? Olha, estou comentando ali o projeto que a gente fez assim, te peço que faça o teu comentário lá. A questão de solicitação de recomendações também acontece, né? Eu fiz um trabalho X, eu mando mensagem para a pessoa, olha, me recomenda lá sobre o meu trabalho, né, que nós fechamos agora lá no LinkedIn, para ficar com a tua recomendação. É uma indicação do teu perfil, uma indicação do que tu ajuda as pessoas. Então, isso reforça o teu perfil também. Importante deixar a pessoa sempre à vontade para dizer não, né, mas pedir a recomendação. Né, o não a gente já tem, então pedir não custa. É importante, a gente só vai ter o retorno se fizer isso. A vaidade é perigosa porque tende a te cegar e atrapalhar os resultados do negócio. Então, não deixe que a vaidade fique, né, te dizendo assim, eu vou adicionar esse, eu vou olhar para aquele perfil. Não. Vai naquela pegada do eu ajudo os outros me ajudam, e isso é uma coisa mais fluida que vai dar mais certo, né? Do que daqui a pouco com a vaidade, né? Acabar usando ali explorando alguma coisa na rede ali que vai esbarrar na vaidade. Os seus clientes são seus heróis, então é bacana a gente olhar para os nossos clientes assim. Né? Eles fazem com que a gente tenha sucesso e são os heróis do nosso trabalho. Então, sempre que a gente está vendendo ideia para alguém, a gente está, de certa forma, sendo ali um vendedor. Então, as pessoas que veem o nosso conteúdo, que prestam atenção, que se interessam por aquilo que a gente está compartilhando, são heróis daquilo que a gente está dedicando nosso tempo, né, na rede ou no nosso trabalho. Tem algumas ferramentas de vendas, né, que é o Dynamics CRM, que é integrado ao LinkedIn. A Microsoft, ela comprou o LinkedIn 13 de junho de 2016, então isso é uma informação que daqui a pouco alguém que esteja usando o Dynamics CRM não sabe que existe, né, essa possibilidade de integração mais direta, ela existe. É isso, pessoal. Agora eu abro para perguntas, né? Eu espero que tenha dado bastante insights aí para vocês. Claro que o uso do LinkedIn é algo que é contínuo, tem muitas coisas que mudam com o tempo, né? Aquele textinho, por exemplo, a página da SSI, ela já está vindo com uma informação diferente, né? Já muda conforme passa o tempo, muda as informações. Aquela primeira página que a gente tem, né, do nosso perfil também, ela está vindo com uma performance de visualizações das últimas postagens em cima, independente desse SSI também. Se quiserem, podem analisar esse dado naquela reunião semanal, né? Para poder contar com essa informação também. Gente, alguma pergunta? Ótimo, muito obrigado, Geraldine. Foi muito boa a tua apresentação e com certeza Bacana, obrigada. muitos insights, tá? O LinkedIn é algo que a gente normalmente olha, né? Eu, particularmente, olho esporadicamente, né? E não dou tanta atenção assim quanto o potencial que essa ferramenta tem, né? E isso, sem sombra de dúvidas, é algo que cada vez mais isso vai se firmando aí na nossa sociedade e o mundo está ficando muito digital, né?
Eu Isso. acredito que você trouxe dados aí de 2017 e depois de 2022, que foi antes e depois da pandemia, e o boom que aconteceu, né, É, dobrou a quantidade, por exemplo, nos Estados Unidos, dobrou a quantidade de usuários entre um período antes e depois da pandemia, né? Então, isso mostra aí quão digital é o nosso mundo e é um pequeno detalhe e faz o pessoal ir todo para o digital, tá? Eu tenho isso. uma pergunta para te fazer, Geraldine. Nessa questão de vendas Uhum. digitais, tá? Com a tua experiência, e com toda essa carga, essa bagagem que tu tens, tu acredita que as vendas digitais elas vão substituir as vendas presenciais? Olha, eu já tendo empresas que vendem 100% digitalmente. No sentido, não necessariamente através de um e-commerce, um site, um marketplace, né? Esse approach ele pode continuar sendo por acesso remoto, por Zoom, por Google Meeting, por Skype, enfim. É, a ferramenta ela muda, mas eu vejo que as empresas têm essa possibilidade cada vez mais de estreitar essa venda que é online, né? Veja só, se eu tenho uma necessidade e eu vou lá no Google pesquisar, eu até posso saber que tem uma loja na minha cidade que vende determinado produto. Mas se eu tiver a possibilidade de interagir com essa loja sem ter que ir presencialmente, vai ser muito melhor para mim. Eu não vou perder tempo de deslocamento, né, estacionamento. Daqui a pouco tem uma série de, né, eu não tenho tempo sobrando, não vou conseguir, né? É muito mais fácil tu fazer essa venda, essa compra, né, pensando agora como consumidora, né? A compra que Uhum. tu vai fazer é muito mais fácil tu fazer ela online. Então tu vai recorrer a online. Se a loja que eu tenho que é física aqui na minha cidade, ela estreita essa relação para acontecer à distância, essa venda, ela me manda o link, por exemplo, interage comigo lá no WhatsApp ou no lá no Google Meu Negócio, né, tem ferramenta lá para te fazer troca de mensagens quando tu tem dúvidas e solicitar, né, alguma informação, ou mesmo o Facebook, enfim, né, as redes são várias, assim. Tu pode interagir, se a pessoa responde logo, tu pode que aquela venda seja feita online, mas tem que ter essa disponibilidade de vender online, né? Mesmo sendo uma loja física. Porque esse meu cliente que está ali tendo essa necessidade, essa demanda, se eu ofereço para ele essa possibilidade, ele pode pagar a entrega, por exemplo. Ah, é R$ 20 ou R$ 30 a entrega. Ah, não, eu pago, mas é que eu preciso para hoje e eu não tenho como ir comprar. Então, né, me manda o link ali para eu pagar. Né, hoje tem Pix, tem link por cartão de crédito que tu pode estar enviando e facilita. Então, esse estreitamento de dificuldade, né, essa diminuição de objeção e dificuldades, ela exige hoje na ótica do consumidor final. Como empresa, eu preciso enxergar como que eu posso diminuir essa distância. Não necessariamente contando com um e-commerce que fica muito impessoal a venda, né? Usando o relacionamento, mas entendendo que eu posso trabalhar com um processo de relacionamento da venda que seja muito mais online, muito mais dinâmico e disponível para essa venda acontecer mesmo que seja online. Ou à distância, né? Online e à distância porque se eu estou falando no WhatsApp com alguém, é a distância online? Como é que a gente define isso, né? É a distância próxima, né? É. Uma forma mais próxima, mesmo estando à distância, né? Ótimo, ótimo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Fiquem à disposição, vamos usar aí Eu os tenho uma conhecimentos da pergunta. Geraldine. Uhum. Vocês me ouvem? Sim, escuta. Bom, Geraldine, primeiro agradecer pela palestra excelente. Já anotei muita coisa que eu já vou aplicar hoje no meu LinkedIn. Ah, bacana. Vai lá. Bom, uma pergunta que, pelo que eu vi na sua apresentação, que quando você tem a postagem da pessoa, ela tem mais alcance do que da empresa, né? Isso. Quando você está no meio corporativo, como a melhor maneira de você, em conjunto com a empresa, melhorar o alcance
desse conteúdo. Por exemplo, a empresa faz o post institucional, e Uhum. aí você, só pelo fato de compartilhar, você não tem o mesmo alcance de você pegar, por exemplo, o mesmo assunto e você postar no seu Uhum. perfil pessoal. Mas para não ficar redundante, qual que seria a estratégia mais adequada de fazer esse bate-bola com a empresa e funcionário? O mais adequado, quando eu comento aquela sugestão, né, de uma vez por semana ter esse alinhamento, essa reunião ali de equipe de vendas, eu sugiro que se a empresa tem comunicação, marketing, enfim, tenha uma integração nessa reunião. Porque aí se faz o plano dos conteúdos, o plano das postagens de forma conjunta. Então, no perfil do profissional, ele vai estar postando não só aquilo que é dele profissional, ele vai estar postando no perfil dele informações que são da empresa, mas não com caráter institucional. Claro, ele pode sim compartilhar, né? Não tem problema nenhum. A empresa faz a postagem, ele vai fazer o compartilhamento, até é bacana isso para a empresa, porque dá visualizações através do perfil dele para a empresa, se é algo que é interessante para a empresa, né? Melhorar a performance dela ali institucional através da rede de relacionamento dos vendedores, dos funcionários, enfim, é bacana que os funcionários compartilhem. Mas é bacana nesse compartilhamento ele colocar um texto dele que seja autêntico, né? É, sair da proforma, porque o que faz o perfil profissional, pessoal da pessoa interagir e estabelecer essa confiança e explorar melhor essa rede é a autenticidade, é a postagem ser minha com a minha cara, né? Eu preciso colocar esse caráter, mesmo que eu faça um compartilhamento de um post que é da empresa, né? E aí isso vai soar verdadeiro, vai soar autêntico para minha rede, e aí eu posso ter sim, né, visibilidade da rede. Então isso tem que entrar para essa duas sugestões, na verdade, né? Isso de ter essa autenticidade para manter a confiança, e a outra que é esse alinhamento semanal acontecer em conjunto, né? Não sei se respondi completamente a tua pergunta. Sim, respondeu sim. A minha dúvida era só o que era melhor, né? Você só compartilhar o conteúdo da empresa ou se você fazia o mesmo assunto com uma outra roupagem sua, o que era mais efetivo, né? Isso pode entrar no teste AB, que é por exemplo, numa semana eu vou fazer o teste, né, iniciando esse plano de alinhamento ali da equipe uma vez por semana, eu vou fazer o teste de compartilhar da empresa. Na semana seguinte eu vou fazer o teste de montar no meu perfil e ver se eu tenho mais, né, visualização, mais curtidas. São formas de testar como que isso é aceito também para minha rede, né? Ou se a empresa está tendo uma comunicação que é mais fluida ou mais formal, porque isso também depende. A marca ela pode ter uma percepção da imagem dela online que seja mais formal. Então, pode gerar essa distância se eu trabalho esse compartilhamento e não tenho muita visualização, né? Pode ser um dos fatores, mas eu diria que pode ser testado. Não tem uma resposta fixa para isso. Depende. Depende da percepção da marca da empresa, depende do como que é o perfil da rede que tu tem, né? Se tu tá sendo autêntico e verdadeiro, né? Naquela postagem com a empresa também, né? Ou se tu não te sente muito à vontade, talvez soe um pouco mais artificial, né? E aí a postagem não vai performar tanto. É algo que se faz e se analisa. Então, naquela reunião semanal lá de tirar o print do SSI, fazer análise do como que performou, o que que nós fizemos que gerou esse resultado ou não gerou o resultado que a gente esperava, né? Definir objetivos e metas semanais também, né? Nós vamos fazer 5 postagens, assim, na semana que vem, ou nessa semana, né? E a gente quer que o objetivo, a meta, né, seja essa, que a gente alcance tal número, tal visualização, ou tal performance, né? Ou no SSI que a gente melhore em tal aspecto do índice. E aí medir semana a semana, né, para verificar se foi atingido e fazer ajuste de ação, né? Eu vou mudar, melhorar meu post assim, assim.
acontece ao longo do tempo. Não é uma coisa assim exata, né? Eu ligo um botão, funciona. A gente precisa ir fazendo essas ações, pequenas ações, testes, né? E fazendo essa análise de resultado para ver se está performando. Perfeito. Muito obrigado. Eu já fui perguntando direto, nem me apresentei. Sou Juliano Bustamante, da Tecnovat Iluminação. Muito obrigado pela Bacana. explicação. Legal. Muito bem. Beleza, beleza. Muito obrigado, Juliano, pela participação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Geraldine? Aproveitando aqui. Tem alguém? Acho que é só ruído. Bom, então, Geraldine, te agradeço aí muito tua palestra e, sem sombra de dúvidas, foi muito interessante, tá? E essa questão que tu falaste aí das vendas online, que estão, de certa forma, substituindo ou acelerando muito a questão das vendas, isso se vê muito em shopping centers, né? Que hoje em dia o shopping ele deixou de ser, ou está deixando cada dia de ser uma venda propriamente dita, mas ser um lugar onde a pessoa vai lá para sentir, né? Então é muito mais a questão da pessoa ir até o shopping para sentir emoções e ali É conhecer experiência, algumas né? experiências, exato, do que provavelmente a compra, né? Porque é aquilo, as Exato. pessoas vão ali ver o que tem, pegar na mão para depois ir lá e comprar pela internet, né? Então, mais nesse sentido. É Então, verdade. faz muito sentido tudo isso que tu falaste do LinkedIn, que com certeza ajuda a aproximar muito isso, tá? Geraldine, não sei se tu pode, a Cariana gravou essa palestra, então depois a gente vai disponibilizar para o pessoal aqui no grupo que não pode assistir. E eu não sei se será possível compartilhar essa tua apresentação para a gente poder Sim, mandar pode junto, tá? compartilhar. Bem A gente tiver tranquilo. disponibilidade de assistir Que todo bom. mundo, todo o texto, tá? Então, novamente aí, muito obrigado e ficamos aí à disposição no que precisares. E aí a gente pode também compartilhar teu contato aí com os demais integrantes do grupo e podem te contatar. E com certeza, eu acredito que você vai ter pelo menos mais alguns vários seguidores a mais no LinkedIn depois dessa Ah, que palestra. bom. Que bom. Obrigada, pessoal, então, né, pela atenção. Desejo aí um ótimo dia a todos e, se precisarem, né, adicionem lá. Vamos trocando ideias lá pelo LinkedIn também. Ótimo, beleza. Muito obrigado, Geraldine.